Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender a modelar massas em um arquivo novo. Então eu vou abrir aqui um com o meu template, podendo ser qualquer um outro. E primeiramente aqui num corte eu vou criar mais níveis, além desses existentes do projeto, para que tenhamos diferentes alturas entre massas. Eu vou colocar aqui uma altura qualquer, só para que tenhamos uma base. E vamos supor que tenhamos 3 diferentes torres ou 3 diferentes massas. O primeiro com altura de 15. O segundo com 20. E o terceiro com 30. Ok? E agora eu vou renomear terceiro, quarto pavimento, sim para renomear. Aqui no caso ele pergunta se eu quero que apareça o mesmo nome aqui nos pisos de planta, quarto pavimento, quinto na verdade, quinto, ok. Sexto, e sétimo, ok? Então no pavimento térreo eu vou vir aqui em Massing Site e In Place Mass, significa uma massa no local. Ele vai me pedir um nome, por exemplo, posso colocar modelagem 1 ou qualquer outro nome, e ele vai me habilitar a caixa de desenho, distâncias e demais ferramentas. Então aqui no pavimento térreo eu posso, por exemplo, criar qualquer forma. Vamos supor que tenhamos uma forma quadrada mesmo ou retangular. Em 3D seria um plano. E eu quero que esse mesmo plano esteja no quarto pavimento. Então, com o cruzado, Ctrl C, no quarto pavimento eu posso copiar, Ctrl V em qualquer local. Em 3D, então, eu teria dois planos. Com o cruzado mesmo, eu seleciono os dois planos e aqui Create Form, ele vai me criar uma forma, tá? E aqui eu posso ou com a linha ou com todos os planos dessa minha massa puxar para qualquer local. Com o tab do teclado eu acho o plano, eu posso subir ou descer de acordo com o seu projeto. Ok? Vamos supor que tenhamos essa primeira massa. Voltando no pavimento térreo, eu vou pegar aqui o arco de 3 pontos. Vamos supor que tenhamos uma forma um pouco mais orgânica. Ok? E nesse caso aqui, eu quero a minha massa torcida. Eu vou mover um pouquinho para cá. Então, Ctrl C, lá no meu último pavimento, Ctrl V. Eu sei que ela está aqui, lá no pavimento térreo, posso colocar em qualquer local. E com o comando de Rotate,
rotacionar quantos graus forem necessários. Então eu tenho um plano dessa forma e outro rotacionado de outra forma. Também com cruzado, Create Form, eu tenho uma massa rotacionada. Certo? Agora vamos voltar no pavimento térreo e fazer uma outra da seguinte forma. Vamos supor que eu queira esse plano no quarto pavimento, Ctrl V, e ainda no sétimo, Ctrl V aqui. Então aqui nesse caso eu tenho 3 planos. Se eu selecionar todos e Create Form, eu tenho uma curva. Ok. Vamos supor que eu queira criar os pavimentos aqui, eu quero ver os pisos aqui de cada um deles. Se eu finalizar a massa, então eu tenho 3 formas finalizadas e eu quero o piso de cada pavimento. Aqui em Mass Floors, que é o piso de massa, ele vai perguntar qual pavimento que eu quero. Eu vou dizer então que eu quero o térreo, o quinto, o sexto e o sétimo. Ok. Então tá lá os que eu selecionei. Percebam que o piso acompanha exatamente a forma que eu criei. Tá? E em qualquer momento eu posso também selecionar o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Certo? E para tornar isso piso, eu venho aqui em Massing Side e Floor. Ao selecionar Floor, ele vai pedir para selecionar quais que eu quero que se torne piso. O piso, ele é de acordo com o que está no template de cada projeto. Então pode ser qualquer um desses. No nosso caso aqui, eu vou pegar um concreto qualquer. E aqui, ó, quando eu seleciono qualquer um desse pavimento aqui, ele vai selecionar automaticamente das 3 massas. Por quê? Porque eu fiz em uma massa só. Se eu tivesse separado, eu teria renomeado e feito em outra massa. Aí seria alturas diferentes, parâmetros diferentes, ok? Então eu vou selecionar todos os que eu quero. E após selecionar, Create Floor. Percebam que a espessura ele já deu, certo? Agora vamos supor que eu quero o parâmetro de telhado, também em Massing Site, Roof. Aqui eu tenho as telhas também no template e o mesmo procedimento. Lembrando sempre que eu seleciono a face e Create Roof, certo? Agora parede, Massing Site, parede, o mesmo procedimento. Parede eu apenas seleciono quais que eu quero. Deixa eu dar um Ctrl C, selecionar uma outra parede.
interna, tinta 15 de espessura. Depois eu posso pegar esses pisos aqui e editar a edição deles para cortar. Ok. Aqui no caso seria a mesma coisa. Wall, tinta 15, seleciono. Wall. E esse daqui, vamos supor que tenhamos uma fachada inteira envidraçada e queiramos colocar Curtain All. Curtain All, vamos aqui em Curtain System, ele vai pedir as faces, eu vou clicar em todas as que eu quero. Curtain System. E Create System. Tá lá a minha forma. Vejam que acompanha exatamente a forma que eu desenhei. Certo? Faltou essa daqui. Lembrando que essa aqui, vamos supor que eu queira de parede normal ou alvenaria, pode ser. Eu venho aqui e tenhamos uma face com material diferente, ou então se queremos todo envidraçado, Curtain System, seleciono Create System. Certo? A massa, ela é um volume único, depois ela se torna descartável. Nesse caso agora, vamos supor que eu tenha essa torre realmente, uma torre de edifícios assim, eu posso aqui com o Tab achar essa minha massa, lembrando que é uma massa única, representando essas minhas 3 volumetrias, eu posso simplesmente deletar. Ao deletar, eu tenho o volume como se eu tivesse desenhado sem massa. Depois de pronto, eu posso trocar para qualquer outro material, elemento, duplicar os pisos da mesma forma. Eu posso editar, arrumar a edição dele para que não apareça na fachada. Ok? Desvincular esse piso desse e desse daquele e assim por diante. Ok? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.